Vamos agora à entrevista exclusiva a Denise Gentil, que é uma das maiores autoridades tributária e pesquisadora sobre a economia do sistema previdenciário brasileiro. Ela esteve aqui em Belo Horizonte no dia 31 de março para uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. E a economista cedeu uma entrevista a nós do Agenda Minas e também categoricamente garantiu que não há déficit na Previdência e a reforma proposta por Michel Temer é golpe. Vamos ver como foi a entrevista. E nesse encontro nós estamos então com a nossa anfitriã, que é a doutora Denise Gentil, ela que é pesquisadora. Doutora, como a senhora tem visto a alegação do governo com relação a déficit da Previdência? É uma manipulação. Os dados da Previdência estão sujeitos a grandes manipulações, certo? O governo alega um déficit que não existe, é um déficit construído. Ele faz um cálculo que é necessariamente para provocar esse déficit, e não só agora. Inclusive, quando ele manda o modelo atuarial para a Câmara dos Deputados para fazer uma reforma, ele também faz dados enviesados para aumentar a despesa de uma forma desproporcional e faz um cálculo da receita que é de subestimação da receita. A senhora acredita que há uma intenção do governo em não colocar os dados verdadeiros para simplesmente passar uma imagem que é necessário fazer a reforma da Previdência, alegando então um déficit mentiroso? Eu acho que tem dentro do governo forças privatizantes, financeirizantes, que estão dominando o cenário político nacional. É uma coisa semelhante ao que se faz com o SUS. Você descapitaliza o SUS, né? Não transfere os recursos necessários para que esse sistema funcione e atenda às necessidades da população. A população passa a desacreditar naquele sistema de saúde, que é uma descrença provocada a partir do governo. A mesma coisa ele faz com a Previdência. Ele anuncia que a Previdência está em déficit, que esse déficit vai aumentar no futuro e que não há nada a fazer a não ser fazer uma reforma que praticamente entrega aos planos privados de Previdência o que hoje é ofertado pelo Estado. Doutora, a senhora, na sua vida acadêmica e nessas palestras de vida pública, a senhora encontrou alguma reforma, alguma intenção em qualquer outro país parecida com o que o governo Temer defende no Brasil? Não, o que está sendo defendido aqui no Brasil é muito mais radical e severo do que em qualquer outro país da Europa e da OCDE. O governo tem tentado dizer que nós estamos fazendo uma reforma que acompanha o que está acontecendo no resto do mundo. Não é verdade. No resto do mundo, não se estabeleceu uma idade de 65 anos da noite para o dia, como quer o governo Temer. A idade de 65 anos foi atingida gradualmente. Há países na Europa, como na França, na Alemanha, em que essa idade nem foi alcançada ainda. Ela vai ser alcançada em 2027, em alguns outros países em 2031, porque a incorporação desse tempo vai sendo progressiva, vai sendo lenta. Outra coisa, nesses países se estabeleceu uma idade mínima e uma idade de referência. A idade de referência é 65 anos, mas a idade mínima é muito menor. As pessoas podem se aposentar com 57, 58, 59 anos, não recebendo 100%, mas elas podem se aposentar com uma idade menor. Uma das questões mais revoltantes que temos escutado é a relação em separar o servidor público da pessoa comum e coloca-o como privilegiado. Mas, a verdade, há uma diferença entre o servidor público e a elite de servidores públicos. É claro que há, não é? Quando se fala dos servidores públicos, se fala como se todos no serviço público fossem iguais. Não é verdade. Agora, há também um erro em achar que, por exemplo, os magistrados são privilegiados, o pessoal do Ministério Público é privilegiado. Na verdade, eles recolhem para a Previdência um percentual muito superior ao que se recolhe no setor privado. Eles recolhem um percentual de 11% sobre o salário bruto deles. Então, se eles recebem uma aposentadoria maior, é porque eles também contribuíram com muito mais. Como vai ficar a vida do trabalhador brasileiro, da trabalhadora brasileira e das pessoas que nos assistem agora, se essa reforma passar da forma que o presidente Michel Temer quer? Essa reforma vai provocar uma imensa pobreza no país. Em primeiro lugar, porque ela vai retirar
a idade que hoje é de 65 anos para o benefício de prestação continuada, que é aquela aposentadoria não contributiva, ela vai aumentar essa idade de 65 para 70 anos. E a gente estima que em 4 anos nós teremos 1 milhão de pessoas que deixarão de receber esse benefício equivalente a um salário mínimo. Além disso, os trabalhadores rurais, principalmente a mulher que trabalha no campo, os policiais, os professores, as pessoas que exercem atividade de risco, elas terão suas aposentadorias brutalmente reduzidas e as exigências para elas preencherem as condições de uma aposentadoria especial são, na verdade, muito maiores hoje, com a reforma do presidente Temer. Até as pessoas inválidas serão fortemente atingidas, certo? Então o governo está fazendo uma exigência da população mais carente que a gente tem, que é desproporcional. Por exemplo, o tempo de contribuição de 25 anos é absolutamente irreal. A gente sabe que em 2015, 79% das pessoas que se aposentaram pela idade de 65 no caso dos homens, de 60 no caso das mulheres, não conseguiram contribuir por 25 anos. Doutora, no seu estudo, quais os principais devedores da Previdência? Escuta essa, não é você, trabalhador. Não, são 500 grandes corporações. Existem empresas como bancos Bradesco, né, Santander, existem grandes empresas como a Vale, JBS, tem uma lista de grandes empresas, prefeituras como a Prefeitura de São Paulo, que são constrangidas a pagar a dívida para a União, mas não são constrangidas a pagar a dívida previdenciária. Agora, com esse público todo devendo, com um potencial enorme, com arrecadações extraordinárias, por que o governo escolheu cobrar do pobre trabalhador e do contribuinte simples e comum essa suposta dívida que não existe? Porque esse é um governo de privilégios, um governo que mantém, que assegura os privilégios patrimonialistas que existem na sociedade brasileira e está reforçando isso através da reforma da Previdência. Então, por exemplo, ele está destinando esta reforma aos fundos privados de previdência dos bancos. É para eles que todo mundo vai se deslocar, quem tem renda vai se deslocar para lá, certo? Porque não vai conseguir alcançar os requisitos mínimos para ter a sua aposentadoria no futuro. Nós ouvimos então a professora e doutora Denise Gentil, que traz o esclarecimento aqui frente à reforma Previdência. Não há outro jeito, é só lutar. Só ir para a rua se manifestar. Essa é a única saída.